Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia! E nos episódios anteriores nós vimos como a ciência moderna transformou as nossas perguntas sobre o universo. Buracos negros que deformam o espaço, ondas gravitacionais que fazem o próprio universo vibrar. Energia escura que governa o destino cósmico, mas existe uma pergunta anterior mais fundamental. Como a ciência conseguiu observar essas coisas? Nossos olhos veem apenas uma fração minúscula da realidade. Nós vemos a luz visível, que são as cores entre o vermelho e o violeta. Mas o universo está cheio de luz, luz que não conseguimos ver. Luz infravermelha, luz ultravioleta, raio-x, raios gamas, ondas de rádio. Tudo isso existe, mas é invisível para nós. Mas então, como a ciência aprendeu a ver o invisível? A resposta é com instrumentos. Não com nossos olhos, mas com máquinas que conseguem detectar, medir e traduzir fenômenos invisíveis em dados que podemos compreender. Se você quer entender como a tecnologia e a ciência se abraçaram para ampliar nossa percepção do mundo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também quer enxergar além do óbvio. E comenta, qual instrumento científico mais te fascina? Imagine agora que você quer saber do que é feita uma estrela distante. Ela está a bilhões de quilômetros de você. Você não consegue ir até lá e coletar uma amostra, mas você tem a luz que ela emite. E a luz carrega informações. Em 1666, Isaac Newton descobriu que luz branca é, na verdade, uma mistura de cores. Quando a luz passa por um prisma, ela se separa em um arco-íris. Mas isso era apenas o começo. 2 séculos depois, no século XIX, cientistas como Joseph von Fraunhofer e Gustav Kirchhoff fizeram uma descoberta extraordinária. Quando você aquece um elemento químico até que ele brilhe, a luz que ele emite tem um padrão único. Cada elemento químico tem sua própria assinatura de luz. Pense nisso. Cada elemento, hidrogênio, hélio, oxigênio, ferro, ouro, emite luz em um comprimento de onda específico. É como se cada elemento tivesse um código de barras único, feito de luz. E isso abriu uma porta completamente nova para a astronomia. Se você tem a luz de uma estrela, você pode passar essa luz por um espectroscópio, ou seja, um instrumento que separa a luz em seus comprimentos de onda. E então, você vai ver linhas espectrais, padrões únicos que revelam quais elementos químicos estão presentes nessa estrela. Você consegue saber de que é feita uma estrela sem nunca ter saído do seu observatório aqui na Terra. Isso é muito profundo. A espectroscopia transformou a astronomia de uma ciência que apenas observava posições e movimentos de objetos celestes em uma ciência que podia ler a composição química do universo. De repente, as estrelas não eram apenas pontos de luz, elas eram laboratórios químicos distantes que podíamos analisar. Mas havia um problema com a espectroscopia. Os astrônomos precisavam estar no observatório, olhando pela ocular, anotando o que viam. Era tedioso, era impreciso e era impossível capturar dados de objetos muito fracos.
Então veio a fotografia. A fotografia ela foi inventada no início do século XIX e logo os astrônomos perceberam que poderiam usá-la para registrar a luz das estrelas. Em 1840 foi tirada a primeira fotografia da Lua e em 1880 foi fotografada a nebulosa de Órion. Isso mudou tudo. Pense no que isso significa. Antes da fotografia, um astrônomo tinha que estar no observatório à noite, olhando para o céu, desenhando o que via. Seus desenhos dependiam de sua percepção, sua memória, sua habilidade artística. Mas com a fotografia, a luz do universo era capturada diretamente em uma placa sensível. Era um registro objetivo, era um permanente, podia ser estudado por anos. Então, alguém teve uma ideia brilhante. E se você combinasse a fotografia com a espectroscopia? Em vez de apenas fotografar a imagem de uma estrela, você fotografa seu espectro. Isso criava um registro permanente de assinatura química de cada estrela. De repente, era possível estudar milhares de espectros, comparar padrões, descobrir regularidades. A fotografia espectroscópica foi revolucionária. Uma mulher chamada Annie Jump Cannon usou essa técnica para classificar centenas de milhares de estrelas no início do século XX. Ela criou um sistema de classificação que ainda usamos hoje. Tudo porque a fotografia permitiu que a ciência capturasse dados em escala nunca vista antes. Mas a fotografia tinha uma limitação. Ela só conseguia capturar luz visível e um pouco de luz ultravioleta. E se você quisesse observar luz infravermelha, ou raio-x, ou ondas de rádio, para isso você precisava de algo completamente diferente. Você precisava de detectores eletrônicos. No final do século XIX, cientistas começaram a explorar a eletricidade e a radiação. Eles descobriram que certos materiais, quando atingidos por luz ou radiação, emitem elétrons. Isso é chamado de efeito fotoelétrico. Essa descoberta abriu a porta para uma nova geração de detectores, fotomultiplicadores, tubos de raios catódicos, detectores de radiação. Todos esses instrumentos fazem a mesma coisa. Convertem luz ou radiação invisível em sinais elétricos que podem ser medidos e amplificados. Isso foi transformador. De repente, o universo não era mais apenas visível, ele era audível. Radiotelescópios capturam ondas de rádio emitidas por objetos cósmicos. Detectores de raios-x revelam regiões de altíssima energia ao redor de buracos negros e estrelas de nêutrons. Detectores infravermelhos mostram regiões de formação estelar escondidas por poeiras cósmicas. Cada tipo de radiação conta uma história diferente sobre o universo. E se você pegar a mesma galáxia e observá-la em diferentes comprimentos de onda, você vê coisas completamente diferentes. Em luz visível, você vê as estrelas. Em infravermelho, você vê poeira aquecida. Em raio-x, você vê regiões de altíssima energia. Em rádio, você vê campos magnéticos. É como se cada comprimento de onda revelasse uma camada diferente da realidade. E se alguma dessas conexões te surpreender, comenta aqui embaixo, porque a ideia dessa série é justamente mostrar como cada descoberta nasce de muitas perguntas e muitos séculos anteriores. Tudo isso, espectroscopia, fotografia, detectores eletrônicos, é a parte de uma transformação maior, a transformação de como a ciência observa o mundo. Há alguns séculos, a ciência dependia principalmente dos sentidos humanos. Você olhava para o céu com os seus olhos, talvez com um telescópio para ampliar a imagem, mas ainda era você observando. Mas, gradualmente, a ciência desenvolveu instrumentos que expandiram o alcance da percepção humana. Instrumentos que podiam detectar luz que nossos olhos não conseguem ver, que podiam medir forças tão fracas que seriam imperceptíveis, que podiam registrar dados com precisão muito maior do que nossa memória. Hoje, a ciência observa o universo através de uma rede global de instrumentos, telescópios ópticos, radiotelescópios, detectores de raio-x, detectores de ondas gravitacionais,
satélites infravermelhos. Todos eles coletando dados simultaneamente em diferentes comprimentos de onda. É como se a humanidade tivesse desenvolvido um novo sistema sensorial, um sistema que consegue perceber o universo em sua totalidade, não apenas a pequena fração que nossos olhos conseguem ver. E isso levanta uma pergunta profunda. Se nós conseguimos ver o invisível através de instrumentos, o que mais está no invisível? O que mais podemos descobrir se continuarmos desenvolvendo novas formas de observar? Neste episódio, vimos como a ciência aprendeu a ver o invisível. Não com nossos olhos, mas com instrumentos que amplificam, medem e traduzem fenômenos imperceptíveis em dados que podemos compreender. Vimos como a espectroscopia revelou a composição química do universo, como a fotografia capturou a luz permanentemente, como detectores eletrônicos abriram janelas para o comprimento de onda que nossos sentidos não conseguem acessar. Mas como chegamos até aqui? Como a humanidade aprendeu a pensar em termos de instrumentos e medidas? No próximo episódio, nós vamos dar um passo atrás. Vamos sair do século XIX e XX e entrar na revolução científica. Vamos encontrar Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, os cientistas que transformaram a astronomia de uma ciência de observação em uma ciência de explicação matemática. Vamos perguntar como o céu deixou de ser símbolo e virou um sistema. Se este episódio te ajudou a entender que a ciência é uma extensão de nossa percepção, deixa o seu like, compartilha este vídeo e comenta qual é o comprimento de onda do universo que mais te fascina. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!